Depois do último vídeo que publicamos, o Ministério da Economia aqui do Brasil soltou nota à imprensa divulgando as primeiras medidas econômicas com o intuito de monitorar a pandemia do coronavírus. Em nota oficial, o Ministério instituiu um grupo de monitoramento dos impactos econômicos da situação. Foi esse o nome que eles deram. Segundo o texto, os cenários serão acompanhados diariamente com avaliação das notícias e dos dados econômicos. Na reunião do dia, aí vem a informação mais importante, o grupo elencou as primeiras providências que serão adotadas, dedicadas especialmente à parcela da população mais vulnerável à pandemia, que, para quem não sabe, são os idosos. Vamos então às 5 medidas. Primeiro, antecipar para abril o pagamento de 23 bilhões de reais referentes à parcela de 50% do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS, ou seja, o governo vai liberar em abril 50% do 13º de aposentados e pensionistas. Trata-se de uma medida importante porque essa parcela da população será mais atingida aí pelo vírus e certamente precisará de fundos para ultrapassar esse período complicado que está por vir. Segundo, suspender a prova de vida dos beneficiários do INSS por 120 dias. Isso quer dizer que o idoso aposentado não vai precisar mais ir ao INSS para provar que está vivo. Isso pelo menos aí pelos próximos 120 dias. A medida é compreensível e, ao que parece, tem como objetivo evitar que esses idosos se desloquem aí pelas suas cidades ou regiões, expondo-se aí ao risco da contaminação. As 3 medidas seguintes são intenções e planos, nada concreto ainda. Vamos a elas. Terceiro, propor ao Conselho Nacional de Previdência Social a redução do teto dos juros do empréstimo consignado em favor dos beneficiários do INSS, bem como a ampliação do prazo máximo das operações. Encaminhar proposta de ampliação da margem consignável. Quarto, definir junto ao Ministério da Saúde lista de produtos médicos hospitalares importados que terão preferência tarifária para garantir o abastecimento. E quinta medida, priorizar desembaraço aduaneiro de produtos médicos hospitalares. A nota finaliza informando que outras medidas podem ser adotadas de acordo com o andamento dos trabalhos do grupo de monitoramento e de acordo com orientações do Ministério da Saúde. Ainda sobre o coronavírus, diversos eventos estão sendo cancelados pelo mundo. Dentre eles a gente pode destacar aí a NBA e diversos campeonatos nacionais e internacionais de futebol. O vírus ameaça até mesmo as Olimpíadas, que ocorrerão ou ocorreriam em meados deste ano em Tóquio. Como adiantei no vídeo de ontem, os Estados Unidos estão restringindo diversos voos da Europa e da Ásia. Outros países estão tomando a mesma decisão, como é o caso da Argentina e do Peru. Continuamos recebendo relatos e até fotos de supermercados com prateleiras vazias. Essas aí são fotos de um mercado na Flórida. Também estão se repetindo vídeos de voos praticamente fantasmas e aeroportos vazios. Vejamos alguns. Além disso, cruzeiros de navios seguem sendo cancelados por todo o mundo. Como medida para tentar acalmar os mercados, o Federal Reserve, o Fed, Banco Central Americano, decidiu injetar 1,5 trilhão de dólares na economia, mas a medida pode não surtir efeito. Por quê? Porque, diferentemente do que aconteceu nas outras crises, esta crise não é uma crise de liquidez, não é uma crise de falta de dinheiro, é uma crise de medo. Medo pelo que está por vir, medo pelo que pode acontecer aí com essa pandemia. Ao que tudo indica, os instrumentos financeiros padrões e já conhecidos e bastante explorados pelos economistas não serão suficientes. Diante de todo esse cenário,
Como o foco desse canal aqui é defender o micro, pequeno e médio empresário, responsáveis aí pelo emprego de 70% a 80% da população, permaneceremos acompanhando e monitorando a situação. Tudo indica que a crise vai impactar severamente essas empresas. Se esses negócios tiverem suas atividades paralisadas ou gravemente afetadas pelo cenário atual, postos de trabalho deixarão de existir de uma hora para outra. E muitas empresas podem, infelizmente, fechar as portas. Em outras palavras, precisamos de mais do que as tímidas medidas anunciadas pelo Ministério da Economia recentemente. O dia promete ser tenso por aqui e em todo o mundo. Seguimos em frente.